Olá, amigos da FEB TV. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Oração. Nos círculos religiosos, temos a oração como mecanismo de expressão da mais alta importância. Todas as propostas religiosas trazem esse convite a essa conexão com algo que está acima da posição em que nos encontramos. O Espírito Emmanuel, referindo-se à oração, irá nos dizer que ela é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. A oração, portanto, ela vai muito além das manifestações simplesmente externas, das genuflexões, das palavras elaboradas e memorizadas. Oração deve ser o movimento da alma, na direção de páramos superiores da vida. Quando nós oramos, nós nos deslocamos da posição em que nos encontramos para buscar patamares mais elevados da vida e encontraremos ali, sempre, os recursos, a luz que necessitamos. A oração no nosso cotidiano é algo que nós podemos cultivar em todas as circunstâncias da nossa vida. Ela não se restringe aos templos religiosos, que são ambientes de treino. Os centros espíritas, as igrejas católicas, os templos evangélicos, budistas, de todas as religiões, representam ali um treino do nosso espírito para esse processo de engrandecimento, de nos elevar na direção do Criador. Aquele sentimento que nós cultivamos quando estamos numa reunião dessa natureza é o que mais vale com o propósito da oração. Nós podemos encontrar ali esse mecanismo sutil a fazer com que as fibras da nossa alma, a sensibilidade do nosso coração, o engrandecimento da nossa inteligência se desloquem para elementos superiores da vida, buscando refletir para o nosso cotidiano isso que aurimos de locais mais elevados. Orar significa viajar durante alguns instantes para um país melhor do que aquele que nos encontramos e ali recolher elementos para que, quando de retorno à posição em que nos encontrávamos, possamos refletir isso no nosso círculo de ação mais direta, em nós mesmos, naquilo que nos compete realizar. Podemos orar a benefício de nós, pedindo forças para vencer uma imperfeição. Podemos orar com o sentido de obter aquilo que desejamos. Podemos orar buscando alcançar aquilo que é o nosso objeto de desejo. Podemos orar também em favor do próximo. Podemos orar pedindo que ele tenha forças, que ele consiga se libertar de determinado comportamento, que ele alcance determinada coisa. Podemos orar a benefício da sociedade como um todo. Podemos vibrar em benefício daquelas comunidades que passam por cataclismas, que passam por problemas severos. Na medida em que vamos vibrando a nossa alma, buscando o bem e o de melhor para nós, para o nosso próximo, para a comunidade, nós começamos a nos converter em instrumento de ação do bem aonde nós estejamos. Nós começamos a transformar o nosso padrão vibratório, fortalecendo daquelas entidades, daquelas outras pessoas, encarnados e desencarnados, que buscam a melhoria de condições para o nosso próximo, para nós mesmos, para a sociedade de uma maneira geral. A oração não precisa ser feita somente num horário específico. Podemos orar e vibrar quando estamos nas diversas situações. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que marca a interpretação dos elementos que Jesus nos trouxe como ensino, daquilo que ele nos trouxe como seu exemplo, e é talvez um dos maiores tratados de interpretação bíblica jamais escritos, nos traz no seu capítulo final um conjunto de orações sucintas, breves, que podemos ter ali o auxílio para a nossa mente para podermos orar nas diversas situações. Não é necessário memorizar essas pequenas orações, mas elas podem servir de auxílio para que nós nos acostumemos a vibrar o nosso íntimo, externalizando em palavras ou não.
Porque a oração não precisa ser verbalizada. A oração pode ser um sentimento da alma. Jesus já nos dizia: quando fostes orar, adentra o teu quarto íntimo, e o teu Pai que vê no segredo vos recompensará. Deus percebe tudo. E algumas pessoas poderiam dizer: mas se Deus já sabe, por que eu tenho que orar e pedir? Pela mesma razão que quando queremos lavar as mãos, fazer a barba, queremos tomar banho, é preciso que nós alteremos a posição da torneira e nós liguemos a torneira. Porque a água, a exemplo das bênçãos e da misericórdia divina, está à nossa disposição. Está ali aguardando esse esforço da alma para poder realizar o seu propósito. Quando nós oramos, é como se a nossa mão se deslocasse para a torneira e nós a abríssemos. E aquele fluxo da misericórdia divina nos alcança. Se nós não nos colocamos nessa posição de sintonia com as bênçãos do alto, é natural que elas não cheguem ao nosso ponto. Não por punição, mas porque nós nos colocamos de maneira refratária a esses elementos. Nos colocamos a exemplo daquele mar morto, cujas águas estão paradas e não oferecem espaço para que nada mais chegue. A oração, ela abre as portas da alma para que as bênçãos do alto nos alcancem. Às vezes não alteram a nossa realidade externa, porque essa realidade faz parte do nosso processo educativo, mas nos ajuda com as bênçãos da resignação e do entendimento, do fortalecimento para enfrentar as dificuldades que nem sempre são afastadas do nosso caminho. Quando oramos para o outro, também oferecemos a ele a possibilidade de se fortalecer diante dos desafios que enfrenta na vida. Muitos benfeitores espirituais se valem das nossas vibrações para auxiliar indivíduos e comunidades a bem daquilo que poderiam realizar de melhor para si mesmo. Por isso, não nos esqueçamos desse grande benefício que podemos ter para nós e para o próximo através da oração. Essa reflexão de alma e de coração que nos coloca em contato com a divindade. Oremos incessantemente. Oremos não no sentido da verbalização, mas de nos colocarmos naquela posição de espelhos que, alcançando uma posição mais elevada, refletem a luz para aqueles que dela necessitam. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-los em breve em mais um programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.